A gente começa o RCC News dessa quarta-feira trazendo uma informação aqui sobre a audiência pública que daqui a pouquinho vai acontecer aqui em Maringá, do Hospital da Criança. 6 empresas demonstraram de forma antecipada o interesse em participar da concessão do Hospital da Criança. E tratam-se de unidades filantrópicas que buscam se inscrever para participar dessa rodada de apresentações do projeto do hospital. O secretário de Saúde de Maringá, o Clóvis Melo, informou que a expectativa é que os representantes dessas empresas interessadas estejam presentes nesta quarta-feira durante a audiência pública que apresentará o processo de concessão do Hospital da Criança. Esse encontro está marcado para daqui a pouquinho no plenário da Câmara de Vereadores de Maringá, às 7 horas da noite. Previsto para inaugurar no primeiro semestre de 2024, embora sem ainda uma data definida, o Hospital da Criança de Maringá só deve operar com 100% da capacidade 4 anos após a inauguração. Pelo menos é o que prevê aqui o contrato de concessão da unidade disponibilizado para consulta pública. Na fase inicial, relativa aos 6 primeiros meses de operação, a unidade terá apenas 61 leitos de enfermaria disponíveis dos 148 leitos previstos pelo projeto inicial. Também no primeiro semestre da operação, não está prevista a abertura de nenhum leito de unidade de terapia intensiva UTI. Entre as atividades que a empresa responsável pelo hospital terá a obrigação de colocar em operação nos primeiros 6 meses, estão apenas o pronto-socorro, o laboratório, o centro de imagens, o centro de especialidades e o centro cirúrgico para pequenos procedimentos. É daqui a pouquinho, Edivaldo, já essa audiência pública aqui em Maringá. E daí, Edivaldo Magro, a sua opinião? 6 empresas já demonstraram antecipadamente interesse em administrar aqui o Hospital da Criança. Pois é, Osdécio, como a gente já conversou aqui, passou a fase de debater o funcionamento do hospital, né? Acho que a gente entrou agora na fase final de abertura e funcionamento, de fato, do hospital. E a audiência pública vai ser realizada isso daqui a pouco, cumpre um protocolo formal. Normalmente não se altera absolutamente com a audiência pública. Ela cumpre uma formalidade legal e eu não me recordo de uma audiência pública que de fato influenciou já nos protocolos abertos e já em prosseguimento. Cumpre-se uma formalidade, lembrando que você que queira ir lá, você precisa ter se inscrito para manifestar-se dentro da audiência pública. Não creio que se abrirá uma excepcionalidade para quem estiver na plateia. De qualquer forma, eu vou estar lá, eu quero acompanhar isso, porque agora chegou a fase crítica desse processo, né? E a gente espera que funcione em sua plenitude, espera até que antes. Ainda não se definiu a manutenção, não está muito claro, 1,5 milhão do governo do estado, 1,5 milhão do governo estadual, mais 1,5 milhão do governo federal, dá um total de 4,5 milhões, que é um valor extremamente baixo para as grandes demandas daquela estrutura. Mas a gente sempre aqui foi defensor do hospital. O que nós criticamos é a falta de transparência, a demora. Mas eu acho que agora, nesse momento, a partir de agora, é a gente torcer para que o hospital funcione em sua plenitude, como uma referência, originalmente, quando ele foi criado lá em 2018, quando surgiu essa ideia da construção do hospital aqui. A proposta era totalmente diferente daquilo que vai começar a funcionar neste momento. Era um instituto de pesquisa de doenças raras, é uma pediatria oncológica, basicamente um hospital da criança voltado ao atendimento da criança. E pela sua definição e pelas informações que você nos deu nesse momento, ainda está muito longe daquela proposta original. A gente sabe que todo esse processo de licenciamento, de autorizações para funcionamento de muitas especialidades ou, né, da própria estrutura do hospital são demoradas, né? Esse processo todo é complicado, mas a gente sempre torce que sempre que a estrutura de saúde começa a funcionar, a gente torce para que ela funcione e de fato seja resolutiva no atendimento das pessoas. E a gente sempre trata essa questão aqui da oncologia. Hoje você tem muitas crianças deslocando, o que a gente começou, chama-se turismo da dor. Aliás, eu não sei se eu tenho essa prioridade do uso dessa expressão, mas eu uso essa expressão lá nos anos 90, numa matéria que eu fiz acerca desse tema, e depois acabou se transformando, obviamente, talvez não tenha sido criada por mim, mas é uma expressão muito corriqueira, que esse transporte, essas viagens que mães, famílias fazem levando seus filhos daqui para Curitiba, e que nós esperamos, né, e não só de Maringá, mas de toda a região, nós esperamos que essa instituição
acaba brigando isso e resolvendo esse problema, entre tantos problemas que você tem na área da saúde, José. Calazans, das 6 empresas que mencionaram aqui, não passaram para a gente os nomes, quais seriam essas empresas, né? Mas dependendo da empresa, se for uma empresa de grande expressão, vai ser fundamental para que o mais rápido possível seja colocado em funcionamento esse hospital, né? Acredito eu. Com toda certeza. Eu acho que a gente tem um dado positivo, que é o interesse dessas entidades filantrópicas aí, dessas empresas, enfim, na participação do processo. Embora eu considero estranho o procedimento de não poder divulgar o nome desses interessados, né? Acho extremamente estranho isso, né? Não sei qual seria a justificativa, porque mesmo que esses supostos interessados não tenham nenhum compromisso ainda com o processo licitatório, todo mundo tem esse conhecimento, né? Ainda não começou a fase efetiva do processo licitatório. Mas é importante que a sociedade tomasse conhecimento de quem são os interessados, de quem está fazendo consulta, mesmo sendo uma fase preliminar. Importante, tem algumas dúvidas que espero que seja resolvida agora nessa audiência pública, né, e nos próximos dias também, considerando que o hospital vai abrir agora nessa primeira fase, conforme você disse aqui, Oséias, 61, né, dos 148 leitos, e vai funcionar basicamente como pronto atendimento e para pequenas cirurgias e exames de imagem. A dúvida é se a gente tem demanda para isso, se vai conseguir gerar essa demanda, porque está muito distante daquilo que a própria prefeitura narrou do que seria o Hospital da Criança. Muito longe de ser aquele Hospital da Criança anunciado em 2017. Então, considerando que é uma estrutura grande, uma estrutura cara, e que vai funcionar apenas para pequenos procedimentos cirúrgicos, para exames de imagem e para pronto atendimento. Será que a entidade ela vai suportar os custos de uma estrutura daquela para um atendimento tão inicial, tão pequeno nesse começo agora? E também, será que tem demanda para isso, para tornar esse negócio sustentável? Esperamos que sim. Deixando claro que a expectativa é positiva, isso aí tem que caminhar, só que existe essa dúvida, isso tem que ser deixado bastante claro para não gerar mais uma frustração, né? Da outra vez que nós comentamos aqui, nós falamos, sabe, que esse hospital funcionando, ainda que seja para o atendimento mais básico que seja, é muito melhor do que esse hospital fechado, mas a gente tem que ter em mente que o Hospital da Criança, que vai começar a funcionar, e esperamos que sim, nos próximos meses agora, não é aquele Hospital da Criança que foi inaugurado, que foi anunciado, que foi festejado em 2017. Deixa eu ver a opinião também da Regiane. Em relação a essas empresas ou entidades filantrópicas aqui, a gente até tentou buscar alguma informação, a prefeitura não divulgou e parece que está mantendo em off, por enquanto ainda, né? A gente vai descobrir mais tarde, hoje, possivelmente às 7 horas, que o Edivaldo Magro deve acompanhar também, inclusive, essa audiência. Vai trazer essas informações para a gente. O Edivaldo até chegou a falar na semana passada, se eu não me engano, ou ano passado, não sei, que será que algum hospital não venha fazer uma extensão aqui e agilize todo esse processo diante, né, dessas etapas? Porque a oncologia vai ser a última, né? Não tem como entrar diante do que foi apresentado aqui para a população. Agora, sim, 6 empresas interessadas, eu realmente fiquei surpresa, porque eu esperava que aparecesse apenas uma ou nenhuma nesta situação aí, diante de tantas interrogações. E é uma corrida contra o tempo, né? Se é para inaugurar agora, ou vem uma empresa já participante de um outro hospital para ter processos licitatórios mais rápidos, ou vai demorar, porque é muito lento o processo para você implantar. Bom seria, por exemplo, se viesse lá um exemplo, Pequeno Príncipe. Exatamente, alguma extensão para cá. Uma extensão, ou de algum outro hospital, talvez até de São Paulo, com equipes, né, já formadas. Sim, claro. Então, assim, é o que a gente está na expectativa aqui para poder trazer para vocês. Sara Kubitschek, por exemplo, né, que tem aí... Mas, na verdade, até um modelo proposto, que é o de instituição filantrópica, né? O chamamento é para uma instituição filantrópica. Então, não há margem para ser fora desse parâmetro. E aí, essa instituição filantrópica, que nós já discutimos aqui, é de supor que ela traga toda a equipe sem necessidade de fazer, por exemplo, um concurso, né, eventualmente, para contratar. Então, quer dizer, ela vem, assume o hospital com toda a equipe médica, se espera isso, acho que a audiência pública está aí exatamente para esclarecer todos esses aspectos, e já vem, inclusive, né,
principalmente tem uma, que é a SEB, é Certificado de Identidade e Assistência Social, que é extremamente difícil de obter essa certificação, e essa instituição já traz e toca o hospital. Pelo menos é o modelo que está formatado nesse momento, que será apresentado aqui na audiência pública. É o momento, né? Que pese que não vai mudar nada, deixar claro, dificilmente uma audiência pública muda o informação, né? Da coisa. É essencialmente para informação. E muitas vezes, o Calazans, você já foi testemunha, muitas vezes questões apresentadas na audiência pública são extremamente relevantes, simplesmente são respondidas e não se dá sequência àquelas contestações. Eu me lembro particularmente de um caso que teve ali, onde foi um parque industrial ser construído ali em Floriano, e a gente observou que havia muita contestação em relação ao parque industrial, simplesmente foi respondido e não mudou absolutamente no processo de implantação. Eu já acompanhei muitas audiências públicas onde havia um questionamento extremamente relevante, e cito a PPP. Quando você pega a resposta dada na PPP, aliás, se tornam públicas, tanto as perguntas quanto a resposta se tornam públicas, o cidadão pode verificar depois a resposta dada pelo gestor público. Ali tinha muito questionamento que, de certa forma, não foi contemplado, especialmente quanto ao lumen, né? Essa questão da luz ser branca e não amarela, que há um limite em relação a isso. Mas acho que oportunamente a gente pode trazer essa questão da aglomeração. Inclusive, nessa audiência pública, viu, Edivaldo Magro, Regiane Calazans, né? Esses representantes podem também nem virem para cá. Né? Ou apenas um ou outro de alguma outra entidade, mas também podem nem vir para cá. Então a gente vai ficar sabendo logo mais às 7 horas.